Hoje eu vou te mostrar como fazer molho de tomate de 3 formas diferentes. Todas elas saudáveis, naturais e com ingredientes baratos. A gente vai dividir cada molho em número 1, número 2 e número 3. Cada um deles é feito de uma forma diferente com ingredientes diferentes. E no fim do vídeo eu gostaria que você me dissesse qual você gostou mais e qual você vai fazer primeiro, beleza? Esse é o ovo e tomate e vambora! Então esse primeiro molho ele é o menos trabalhoso. Você só precisa do tomate, como eu falei. E é basicamente, você pega seus tomates, separa os tomates que você vai utilizar e vai deixar no forno por de 40 a 50 minutos a 180 graus. Parece muito fácil, né? E realmente é. Depois desse tempo, você coloca ele no liquidificador ou no mixer e bata bastante. Após isso, você passa numa peneira e reduza na panela por alguns minutos com uma folhinha ou um talho de manjericão. E o resultado vai ser esse aí do vídeo. Agora eu vou provar, né? Porque... primeira parte. Só pra dar uma parecer final aqui. Esse é o molho 1, que você viu aí. Ele é bem docinho. Eu achei ele bem docinho, bem suave. Muito interessante. Agora vamos logo pro segundo. Agora vamos pro molho 2. Ele demora um pouco mais, mas é bem prático também. Ele só vai no forno, e nesse caso, tem outros ingredientes como cebola, alho, cenoura, beterraba. Todos esses ingredientes estão aqui por um motivo, tá? Por exemplo, a cenoura e a beterraba, elas estão aqui para deixar ele um pouco mais doce. Só que a beterraba, além disso, ela vai ajudar na coloração desse molho também. Ele é bem simples, os ingredientes e a quantidade estão aí na descrição e estão aparecendo aqui na tela, para você não ficar perdido. Corta tudo, coloca no tabuleiro, adiciona aí páprica, orégano, sal e açúcar, as quantidades estão na tela também. E finaliza com azeite. Depois é só misturar tudo, pode ser com a colher ou mexendo aí como eu estou mostrando no vídeo. Dessa forma fica até mais fácil na real, mas se você derrubar um pedacinho aqui ou ali, não se preocupa muito, é normal. Você vai praticando que com o tempo você vai derrubar menos. Você ainda vai derrubar, mas vai derrubar menos. Enfim, depois de você misturar tudo, você coloca no forno e deixa por 90 minutos a 180 graus também. Depois desse tempo, você bate tudo e guarda. Simples, eu falei que era simples. É simples, é tranquilo. E esse nem precisa peneirar. Esse vídeo eu postei no Instagram no primeiro teste que eu fiz e no dia seguinte já tinha gente aqui na minha porta batendo, querendo almoçar e acabei fazendo um macarrão com esse molho e foi um sucesso. Daí agora eu tô fazendo de novo. Agora vamos provar, né? Antes de ir pro último. Você vê que a coloração desse aqui tá diferente, ela tá bem mais roxeada, né? Também pela questão da beterraba. Vamos provar? Muito gostoso. Esse aqui tem muitos sabores envolvidos, então eu achei que esse aqui também é um sucesso. Agora vamos pro último? Esse terceiro molho vai ser um pouco diferente. Além do tomate, você só precisa de mais 2 ingredientes, alho e cebola. Mas a gente vai fazer com o tomate cereja, tá? Não é o tomate normal. A gente vai ralar a cebola e o alho. Por que a gente vai ralar e não vai cortar? Porque ralando a cebola, você remove a água imediatamente. E quando você cozinhar, ela vai evaporando de forma mais rápida. E quanto mais ela evapora, menos acidez nesse molho. Esse processo libera a doçura da cebola e do alho, enquanto a água evapora e começa esse barulhinho gostoso que você já sabe como é. Enfim, começamos com azeite e cebola. Nós não queremos dourar essa cebola, ok? A gente vai adicionar umas ervas também para cozinhar junto, dar um aroma a mais. Como por exemplo, você pode botar um talo de tomilho e algumas folhas de louro. Então vai cozinhando junto lentamente com o alho até que venha uma pasta. E esse cheiro vai ficar provavelmente vai ficar na casa inteira, tá? Então pode se preparar. Só depois que você adiciona os tomates cerejas, claro, cortados no meio. Olha só como é que tá bonito esse molho, olha que coisa linda. A gente vai mexendo lentamente até todos os ingredientes liberarem bastante líquido e ficar dessa forma aí meio pastoso. E esse aqui é o mais próximo das técnicas que eu aprendi quando eu tava na faculdade ainda de gastronomia. A gente vai colocar esse papel toalha, vai cortar ele mais ou menos na forma da panela, vai botar um furo no meio, assim. Vai ficar como se fosse uma chaminézinha. Aí o molho vai ficar ali cozinhando lentamente, liberando o vapor só por essa chaminé no meio. E aí você tampa, que aí o vapor ele vai ficar ali. Você tampa ela. Se você quiser, você pode botar essa panela no forno. Eu optei por não colocar, porque a panela tem uns detalhes de plástico na alça, então eu fiquei com medo de derreter.
Mas se a sua panela que você utilizar não tiver isso, você pode colocar no forno e fica de 30 a 50 minutos no forno, dessa forma. E olha, parece doideira, mas pode confiar, é sério, confie. Bom, depois desse tempo você retira a tua manteiga, dá uma olhada, vê como é que ele tá bonito e você peneira. Mas assim, é para peneirar assim, com vontade mesmo. Você vai fazendo bastante força no tomate ali, para deixar só a casca o mais seca possível, enquanto todo o molho escorrega pela peneira no seu pote ou onde quer que você esteja colocando no momento. No fim de tudo, você vai ter essa obra de arte em forma de molho de tomate, para comer com a família em um domingo ou qualquer outro dia de sua preferência. Independente de qual você escolher, eu recomendo fazer em grande quantidade e guardar em pote de vidro na geladeira, que aí você só faz uma vez, pronto. E qual você gostou mais? E qual vai fazer? Você já conhecia alguma dessas técnicas de molho de tomate? Obrigado e até o próximo vídeo.